Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Alfredo, nem no site dos irmãos Mário. E uma notícia aqui que me pegou de surpresa, e eu procurei, que dizendo basicamente um cara responsável, o cara que trabalha com direitos legais, né, a parte financeira de IPs, de games, filmes, etc, né? E o cara postou esse aqui, o Pirate, né, postou e fala sobre audiência moderna não é. Eu perguntei do link, o cara não respondeu, mas como eu sou um repórter, verdadeiro repórter, não esses caras que você vê nos sites e jornais por aí hoje em dia, eu procurei a fonte e eu achei, porque eu sou incrível. E é esse cara aqui, Simon Pullman, advogado, né, focado em direitos, né, acordos de direitos, filme, TV, finanças e distribuição e desenvolvimento de frontagem, parceria e média. Ele é um co-chair, né, de uma empresa que faz esse tipo de... Eles cuidam da parte da financeira, né, das IPs e etc. Né? Aqui, ó. Agora ele vai falar essa parte que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Aqui. Responsabilidade do consumidor. Vamos lá. Ele fala de um jogo específico chamado... qual que é o nome do jogo? Lost Records. Então, olha só. Sobre a responsabilidade do consumidor. A ficha ainda não caiu para muitos consumidores. Ele estava navegando... ele culpa os consumidores, né? Como sempre. Mas ele vai entrar no que eu quero falar. Estava navegando na reação dos desenhos do Lost Records e fala: as críticas não são boas, vou esperar pelo episódio 2, eu estava interessado, mas vou passar. Esse sentimento vem de consumidores autosselecionados que presumivelmente estão interessados em seus temas e afirmam apoiar seu desenvolvedor, mas que ainda estão retendo o compromisso. Para retriar, como consumidor, essas são as maneiras de apoiar um produto. Compre o preço total. Jogue. Faça com que outras pessoas comprem e joguem. Qualquer outra coisa empalidece em um significado para essas três coisas. Você tem que apoiar o que você quer ver. Isso é particularmente verdadeiro se você estiver defendendo nichos ou tipos variados de lançamento. O que você diz ou posta não importa. O que você faz, e especialmente o que você gasta, faz. Se você quer mais de um certo tipo de jogo, tema o protagonista, não pode se dar o luxo de ficar em cima do muro. Você deve comprar. Eu costumo falar isso. No caso do Lost Record, o desenvolvedor Dontnod perdeu 90% de sua capitalização de mercado nos últimos 5 anos. Ele fez tudo o que os defensores e ativistas clamaram durante esse período, para um fracasso comercial consistente, incluindo os muitos bons banidores. Se não for atingido em breve, terá que demitir mais pessoas e fechará. Então essas mesmas pessoas lamentarão e condenarão o estado da indústria de jogos, ou a escassez de diversas protagonistas femininas, para as quais a única resposta possível deve ser: você comprou o Lost Record no lançamento? Ele está especificando o jogo, né, que está indo mal. Ao mesmo tempo, uma lição para as empresas em toda a mídia sobre quem e o que valorizar. O que as pessoas dizem não significa nada. Uma crítica de alguém não tem sentido se eles não gastam dinheiro e tempo rotineiramente em seus produtos. Pegue livros Bookstock ou fantasia de romance. Essa é uma área que é consistentemente ridicularizada e ridicularizada. Essas opiniões não significam nada. O que importa, as pessoas gastam centenas de dólares por ano em livros. Da mesma forma, ele está fazendo uma comparação entre games e esse tipo de nicho de livros, né, que é ridicularizado. Centenas de dólares. Da mesma forma, os fãs principais de uma propriedade de gênero são mais valiosos do que um espectador especulativo que pode assistir se você mudou X ou Y. Presta atenção. Os fãs originais são mais valiosos do que aquele que diz que talvez consuma se você mudar X ou Y. Você não pode se dar ao luxo de alienar um consumidor que gasta centenas por ano em uma propriedade intelectual. Isso não lembra certas pessoas aqui, certas empresas aqui, tipo Star Wars, Marvel, DC, Dragon Age? E assim é com os jogos. Os consumidores mais valiosos são aqueles que gastam mais tempo e dinheiro jogando, especialmente jogos dentro de um gênero. Aqui ele fala de Robin Boyer, né?
escreveu um excelente post na semana passada sobre o público-alvo e gostaria de acrescentar uma pergunta adicional. O que pensam as pessoas que gastam mais de $250 por ano em jogos e gastam mais de 100 horas por ano em nosso gênero? Por que 250? Porque, a menos que você seja From Software ou Larian, é ingênuo pensar que alguém que compra 3 jogos por ano fará do seu jogo um dos 3. Exatamente. Então, se o cara sempre compra jogos de determinadas empresas, ele só compra 3 por ano, é ingênuo falar que ele vai comprar esse daí. Então, você tem que dar o que ele quer. De qualquer forma, espero que as pessoas comprem Lost Records, porque parece um tema, cenário interessante, blá blá blá. Mas aí ele fala, se você gostar, você deve comprar, né? Aí tem um cara falando aqui que, não, pau, lá. Devo dizer, porém, suspeito que algumas pessoas não passaram pelos primeiros 5 minutos de jogo, né? Então, aqui eles falam do em geral, né? Dos criadores de conteúdo, tal. Mas, olha só, o que ele fala nesse pedaço passa desapercebido, talvez até passe desapercebido por ele, mas passa desapercebido pela maioria. Foque no nos seus fãs, nos seus consumidores, aqueles que vão comprar, aqueles que sempre compraram, tá? Como ele fala, uma lição. O que as pessoas falam não significa nada. E é isso que ele diz. Você tem que focar com aquele que ganha, que sempre comprou. O cara que comprou Dragon Age lá no comecinho, o cara que lê Marvel lá no comecinho, o cara que assiste Star Wars desde o começo, ele vai comprar Star Wars, ele vai comprar Marvel se você dá o que eles querem. A partir do momento que você muda para um público inexistente, que você não tem a menor ideia se vai comprar, que é apenas especulativo, como ele disse, talvez eu compre se você mude isso, se você destruir Luke Skywalker, se você destrói Capitão América, se fazer o Capitão América ser da Hydra agora, se tiver personagem da cor XYZ, da identidade XYZ. Essas pessoas não compram. Essas pessoas só querem reclamar, encher o saco e ser ativista, como ele mesmo falou. Né? Bem, eu espero que um cara falando isso, ele falou isso uma semana atrás, viu? Ele falou isso uma semana atrás. Espero que ele dizendo isso, empresas grandes possam entender. Valorize seus consumidores e seus fãs, porque a audiência moderna que vocês vêm buscando não existe. Não existe. A audiência moderna não existe. Beleza? Bem, gente, espero que vocês tenham entendido. Falado de um cara profissional aqui, ó, né? O cara tá falando exatamente o que eu e muitos youtubers vêm falando faz muitos anos. Mas pelo visto muita gente não aprendeu. Bem, gente, por hoje é só e a gente se vê outro dia.